Abra a palavra do Senhor então no livro do profeta Jonas. Nossa pregação nessa noite estará concentrada no capítulo 2. Você bem lembra que nós iniciamos uma jornada de pregação no livro de Jonas. E assim tem sido a nossa sequência, já foi pregado no capítulo 1, pastor Vanderlei, pastor João, e ficou na minha responsabilidade de trazer o capítulo 2. Nessa noite eu peço então que você esteja abrindo a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Amém? Jonas, capítulo 2, está sendo projetado, vai ser projetado aqui no nosso data show, se você não tiver acesso à Bíblia. Diz assim então, o capítulo 2: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Palavra do nosso Deus. Meus amados irmãos, deixa eu ser bem franco com você nesse momento. E sem querer te causar nenhum confronto, mas eu tenho muito receio, pastor João, de que a nossa série de pregação no livro de Jonas seja uma série absolutamente desnecessária ou descartada. Para ser franco e ser mais cauteloso nas palavras. E por que eu temo que essa pregação seja inútil? Porque, basicamente, um dos temas que a pregação, ou que esse livro trata, é sobre missão. E aí, falar em missão com a igreja, hoje em dia, é você falar, e não causar nenhum tipo de interesse por parte dos ouvintes. Falar de missão se tornou algo basicamente descartado, algo que a gente pode ignorar, algo que a gente pode deixar passar despercebido. Afinal de contas, vivemos numa nação que, 90% das pessoas que moram no nosso país são crentes, ou entre católicos e protestantes, e que nós, que congregamos aqui na cidade de Belfor Roxo, estamos numa região, a Baixada Fluminense, que é conhecida como a região onde mais se concentra evangélicos. Então, a cada pessoas que nós encontramos ao longo do nosso dia a dia, vamos chutar aí que a maioria dessas pessoas são crentes. Então, qual é a relevância de ser um missionário num contexto onde a maioria, basicamente, se identifica como crente ou que confessa Jesus? Numa igreja conhecida, e não preciso citar o nome, foi feita uma pesquisa buscando entender qual era o interesse da igreja
para estudar, para ser um novo tema da classe da Escola Bíblica Dominical. Então, o objetivo era descobrir o que os irmãos desejariam estudar na próxima revista da Escola Bíblica. E, para espantar ninguém, o tema missão ficou em último lugar. Uma porcentagem assim, irrisória, praticamente esquecida a ideia de missão, mostrando que o interesse, pelo menos daquela comunidade, sobre missão é um interesse absolutamente desnecessário ou um interesse inexistente. Aí você pode pensar, pastor, mas isso corresponde apenas a uma comunidade. Será? Meus irmãos, eu quero, e como é a proposta do pastor Vanderlei, do pastor João e a minha, obviamente, é que você e eu tenhamos consciência que ser igreja significa ser um missionário. Afinal de contas, é conhecido já entre nós uma frase que diz basicamente o seguinte, que ou você é um missionário ou você é um impostor. Se você é crente, você tem que ser um missionário, porque se você é um crente e não um missionário, você não é crente de verdade. Vamos resumir a frase. Veja, então, se você observar, toda a temática do livro passa, em primeiro lugar, de apontar para mim e para você que Deus, Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que existe. Deus é soberano, ponto. Entenda que cada situação da sua vida, a cada circunstância, Deus está no seu absolutamente controle, e que sua vida está nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? No entanto, esse mesmo Deus, Ele chamou você, chamou a mim, para que nós pertençamos a um povo, e nesse pertencimento, nesse grupo, nessa família, nessa nação, nós temos uma missão, ou como o pastor João disse na manhã de hoje, não é uma missão nossa, a missão de Deus é levar a mensagem de salvação a todo povo, a toda nação, a toda língua. Então você que se identifica servo de Deus, discípulo de Jesus, meu irmão, minha irmã, você tem essa missão de levar a mensagem do Senhor. Mas, de forma bem curiosa, esse texto, capítulo 2, nos mostra que Deus, no exercício da sua soberania, Ele lança uma tempestade na trajetória de Jonas. Você lembra, você deve se recordar que Jonas, ele foi chamado por Deus, ele recebeu uma missão de Deus para pregar a mensagem contra uma cidade, Nínive, que era a capital da Síria. Você lembra que esse povo, os assírios, era um povo terrível em sua maldade. Era o pior e o maior exército da época, era uma potência. E no exercício do seu poderio bélico, os assírios, eles eram avassaladores. Eles chegavam nas suas regiões ou regiões vizinhas, eles saqueavam, roubavam, traziam maldade, tortura naquelas regiões por onde eles pisavam. Segundo alguns historiadores, os assírios, eles inventaram uma prática de tortura contra os seus oponentes, a prática do empalamento. O empalamento se dá quando uma estaca é inserida no ânus de uma pessoa até sair pela boca. Essa era a prática de tortura, possivelmente criada por esse povo. Onde eles chegavam, causava terror. E a prática e a fama desse terror se espalhava por todo o mundo, inclusive entre os israelitas. E Jonas então recebe a missão de levar uma mensagem de confronto a essa cidade. Jonas, como você bem sabe, ele recebe essa missão de Deus, ele então decide não seguir aquilo que o Senhor, o chamou. Deus então lança uma tempestade
Jonas foi lançado ao mar, engolido por um grande peixe. E aí assim começa o capítulo 2. Dentro do ventre do peixe, Jonas ora ao Senhor, o seu Deus. Gente, antes de a gente entrar nos versículos desse capítulo, o que me chama a atenção é que há uma certa ideia que nós hoje não entendemos, ou que pelo menos nós entendemos de forma errada. A gente tem uma tendência de imaginar que os problemas, as aflições, as adversidades que acontecem em nossa vida são causadas absolutamente em razão do nosso adversário, do acusador, do diabo. Então, se é uma enfermidade, se é uma perda de emprego, se é um conflito de relacionamento, se é um problema familiar ou entre outras razões, temos uma certa tendência de atribuir a essas circunstâncias a Satanás. Eu até acredito que algumas possam até ser, mas eu tenho uma percepção diferente, levando-se em consideração aquilo que a Bíblia nos apresenta. Sobretudo esses versículos, o texto deixa bem claro que essa tempestade foi o próprio Deus que lançou na história de Jonas. E aí, qual foi a razão de então essa tempestade chegar até a vida de Jonas? Alguns poderiam apontar outros problemas, mas o capítulo 1 deixa bem claro que a razão daquela tempestade chegar até Jonas foi por conta de sua desobediência. Então fique certo de que Deus, no exercício da sua soberania, tempestades podem chegar até o nosso barquinho. Tempestades podem chegar até a mim, até você. Porque talvez eu e você, no impulso dos nossos ideais, os intentos do nosso coração, dos nossos sonhos mais deslumbrantes, podem nos levar a passos largos, a nos distanciar de Deus. E veja que foi isso que aconteceu com Jonas. No nosso Gol, na terça-feira, um dos debates que nós tivemos lá, é que como Jonas encontrou um caminho largo, um caminho fácil para fugir de Deus. E é possível que você esteja muito longe de Deus, e Satanás está abrindo fronteiras, está largando os caminhos para que você cada vez mais se distancie do Senhor. É possível que aquele emprego que você tanto sonhava, que você tanto ambicionava no seu coração, você conquistou, mas não porque Deus se agradou e colocou você lá, mas porque para que você se distancie mais do Senhor, o inimigo é capaz de pavimentar uma estrada para que você desça a ladeira abaixo, como de fato aconteceu com Jonas. Ele decidiu fugir por um caminho absolutamente contrário para onde que Deus havia chamado. O pastor Vanderlei destacou sobre isso. E ele encontrou uma facilidade, foi lá, comprou uma passagem de um navio fácil, sem nenhum problema. De lá ele zarpou, não para fazer a vontade de Deus, mas para desobedecê-lo. Em razão disso, dessa desobediência, o Senhor o lançou então no mar. Aliás, antes de lançar no mar, Deus o lançou numa tempestade. Lançou no mar logo em seguida. Veja então, meus irmãos, entenda isso em nome de Jesus. Veja, não crie uma imagem de um Deus ranzinza. Não crie na sua mente uma ideia equivocada de Deus, que Deus é um Deus ou um ser absolutamente mal amado, mal-humorado e que está doido para castigar as pessoas por aí. A Bíblia nos apresenta uma outra imagem de Deus, e é essa que eu gosto de insistir para você. Deus é um Pai. Hebreus capítulo 12, aliás, nos diz que Deus, assim como um pai, Ele de fato sim disciplina todo filho que Ele ama.
De maneira que essa disciplina, no momento, ela pode aparentar ser algo ruim, como de fato é, mas tem como objetivo de ajudar você, filho, de ajudar você, filha, ou profeta Jonas, ou uma profetisa Jonas, para que você não siga pelo caminho equivocado, pelo caminho da desobediência. Algumas tempestades podem se achegar a se instalar na nossa vida, mas cujo propósito do Senhor é fazer com que eu e você saímos da rota errada e regressemos para caminhar mais próximo de Deus. Jonas dentro do ventre do peixe. Olha que coisa curiosa, gente. Você já imaginou, já passou na tua cabeça de você estar numa circunstância dessa? Eu não sei quanto de nós aqui já passou pela péssima experiência de tomar ali um belo de um caixote de uma onda na praia. Eu não sei se você já teve essa experiência terrível. Eu posso ver os meus primos caindo na gargalhada quando eu lá com meus 8 anos de idade, na praia de Copacabana, tomei ele de um belo de um caixote. E a gente levanta todo atordoado, um monte de areia na cara, e os meus primos rachando de rir da pancada que a onda me deu. Experiência péssima. Ou talvez outros passaram por uma experiência talvez pior, de um breve, se não um afogamento. Graças a Deus nunca tive uma experiência desse ponto. Mas imagine você ser sacudido por uma tempestade, você ser lançado ao mar, você cair no mar sem que você encontre um ponto fixo para que você então consiga regressar. Imagina aquela circunstância, e é isso que Jonas descreve para mim e para você, meus irmãos. Veja, do versículo 2 até o versículo 6, mostra o clamor e o desespero do profeta. O que é curioso, meus irmãos, e eu quero chamar a sua atenção em relação a isso, é que no capítulo 1, versículo 9, eu peço que coloque aqui para a gente, os marinheiros que no meio daquela tempestade estão ali querendo entender o porquê daquela circunstância toda, porque eles perceberam que era algo sobrenatural. No versículo 9, há uma resposta de Jonas àquilo que aqueles marinheiros perguntaram a ele. Os marinheiros perguntaram: de onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? Versículo 9 ele responde: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Que resposta fabulosa! Que resposta irretocável! Se esse camarada fosse examinado por muitos teólogos, a grande maioria desses teólogos se levantariam e iriam aplaudir de pé, diante da capacidade da resposta daquele homem. Mas o que me chama a atenção é que mesmo ele dando uma resposta tão certa, tão perfeita, ele foi incapaz de levantar a sua voz e clamar a Deus naquela circunstância. O pastor Vanderlei, há 2 semanas, ele falou muito bem aqui, que eu e você não podemos definir a nossa identidade pelo aquilo que a cultura diz, pelo que nós produzimos. Porque já imaginou, se você não produzir nada, quem é você diante disso? Se a cultura olha para você e rejeita você, quem é você na cultura? Então, o pastor Vanderlei enfatizou de forma muito bem clara que eu e você não podemos deixar com que esses fatores definam quem nós somos. A nossa definição de quem você é ou de quem nós somos vem do próprio Deus. Isso é importante. No entanto, saber quem você é, de onde você vem e a quem você pertence, e deixar você de forma parado, com a boca fechada, como aconteceu com esse profeta, há um problema também. O profeta respondeu de forma absolutamente correta. Ele disse de forma clara, que nós vimos aqui no versículo 9, ele disse: olha, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, da terra, do mar e da terra. Mas ele foi incapaz de interceder por aqueles homens ou por aquela tempestade que vinha chegando. Você pode muitas vezes dizer: olha, eu sou presbiteriano, reformado, calvinista, tenho 30 anos de presbítero, de pastor, sei de que lá qual cargo,
e você puxar todo um currículo altamente qualificável, de causar inveja a muita gente. Mas quem é você no dia a dia? O que me chama a atenção é que aqueles marinheiros estão tomados de aflição. E cadê o Jonas, o profeta? Ele está de boca fechada. No máximo que ele fez foi abrir a boca para dar uma resposta certa, mas foi incapaz de reagir diante daquela circunstância. Aí quando você chega no capítulo 2, depois de então aqueles marinheiros seguir a própria ordem do profeta de lançá-lo fora do barco, naquele mar revolto, naquele mar absolutamente encapulado, aquele homem foi engolido por um grande peixe. E ali então, ele se volta para Deus. É bem verdade, meus irmãos, que quando as coisas vão razoavelmente bem, de forma favorável para a gente tem uma certa tendência de afrouxar nossas rédeas e deixar que nosso coração acaba se distanciando de Deus. É bem verdade, meus irmãos, que às vezes é necessário uma dosezinha de aventura, entre aspas. É necessário que algumas circunstâncias mexam comigo e com você. E olha, eu digo isso com todo o receio no meu coração, para que eu e você então saiamos da inércia, saiamos de uma vida mórbida, deixemos de uma inatividade espiritual e despertemos diante das circunstâncias. Aquele mar então, somente através daquele agito, somente daquele mar encapelado, diante daquela circunstância absolutamente complexa, difícil, que Jonas provavelmente, ou certamente se viu incapaz de sair. E às vezes isso é importante. O nosso coração se torna tão duro, tão insensível, que Deus tem que deixar a gente no checkmate, onde você se vê incapaz de se sair ou de se livrar daquela circunstância. E aí então você se lembra, não, para eu sair dessa, somente através de uma ação de um Deus, Criador do céu, do mar e da terra. Jonas, ele descreve sua aflição, ele se sente abandonado, ele se sente no profundo, no coração dos mares, fala de correntes, de ondas que o cercam, simbolizando um caos na sua vida, simbolizando uma situação absolutamente contrária, dificílima. O que me chama a atenção, ele diz, tu me lançaste. Foi o próprio Deus que o colocou naquela circunstância. Meus irmãos, cuidado com a nossa desobediência, ou cuidado com a tua desobediência. Eu não quero lançar aqui também nenhum peso desmedido, desproporcional, mas eu quero chamar a sua atenção também, para que você não permita que o seu coração siga algumas rotas que aparentemente nos levarão um caminho mais perto de Deus. Eu quero desafiar você a refletir, para que você não permita que o seu coração seja abocanhado, seja engolido por circunstâncias que eu não costumo atribuir ao inimigo. Há muita coisa boa que nós podemos desfrutar nesta vida, que são lícitas para mim e para você, mas que eu e você, por mau uso, por um coração pervertido, por um coração contaminado pelo pecado, utilizemos dessas coisas, fazemos uso dessas situações, e a gente acaba se distanciando da presença daquele que é o autor da vida. E veja que Jonas está dentro de umas circunstâncias de tribulação, de tempestade. Não foi porque ele cometeu um pecado, entre aspas, grave, que hoje eu e você qualificamos, podemos colocar, por exemplo,
a um pecado de uma traição, pecado de uma vida promíscua ou coisa desse tipo. Você já imaginou se Deus colocar você dentro de uma situação que dentro do seu domínio você perde o controle, você se encontra no desespero, no caos como um profeta aqui está, só por conta de uma negligência evangelística? Gente, isso aqui é sério para nós. Isso aqui é caro para mim e para você. A missão não pode ser tratada como algo secundário na vida do crente. O chamado de Deus, desde os nossos antigos pais, lá no Antigo Testamento, foram para que eles fossem um satélite da graça, da bênção de Deus a todas as nações. E uma vez que o nosso Salvador veio ao mundo, chamou seus discípulos, constituiu a igreja do Novo Testamento, e eu e você damos continuidade a essa comunidade, temos essa missão de levarmos as boas novas da salvação, da graça, da misericórdia de Deus, aonde o Senhor colocar as plantas dos nossos pés. Mas eu confesso a você que isso é um assunto que no coração de muitas pessoas não é um assunto relevante. Que a gente, no anseio existencial, eu quero ouvir sobre vitória, eu quero ouvir sobre batalha espiritual. São assuntos relevantes, meus irmãos, e eu não, de maneira alguma quero tornar um assunto A ou B melhor do que o outro, mas por favor, eu quero despertar no seu coração de que Deus trata a missão com muita seriedade. Ele já salvou você já é um salvo, um eleito, você pertence à comunidade do povo eleito, do povo chamado pela graça de Deus. O que cabe a mim e a você, no lado de cada realidade, é cumprir, viver o chamado que Deus nos deu, que é de levar a mensagem de salvação. Jonas se encontra dentro de um abismo, ele grita, ele clama por socorro, porque Deus lançou uma tribulação, por conta de sua desobediência e do seu total desprezo quanto ao assunto da missão. Dos versículos 7 a 9, há um mais aí no versículo 7. Aliás, no versículo 9. No versículo 7, ele diz que enquanto a sua alma desfalecia, ele se lembrou de quem? Do Senhor. É curioso isso, né? É necessário, às vezes, que a nossa alma seja chacoalhada, para que então a nossa mente seja lembrada de Deus. Enquanto aqueles marinheiros perguntavam: quem é você? De onde tu vens? Quem é o seu Deus? Ele respondeu muito bem, mas mesmo assim não foi capaz de lembrar de Deus diante daquela aflição. Somente nessa circunstância. Aqui ele reconhece, ele confia no Deus Todo-Poderoso. Jonas se lembra do Senhor, a sua oração sobe até Deus. Ele então promete louvar ao Senhor e cumprir seus votos, e ele faz uma declaração absolutamente única, e talvez seja o tema principal desse livro, que é o versículo 9: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Os marinheiros clamavam aos seus deuses, no intuito de que a tempestade fosse resolvida, e só foi resolvido quando o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jonas, foi clamado pelos marinheiros. Os assírios tinham as suas divindades, tinham as suas práticas religiosas. No entanto, quando Jonas, então, depois desse contexto de estar dentro do ventre do peixe e ir até Nínive pregar a mensagem, aquele povo então completamente se converte ao Senhor, porque Deus é o Senhor da salvação, e a salvação pertence somente a Ele. Eu e você então, meus irmãos, precisamos comunicar aos nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, os familiares, que a salvação, a redenção da alma dos nossos
amigos, entre outras pessoas, a redenção das pessoas não está no progresso financeiro. A redenção das pessoas não está quando ela então de fato sair de Belfor Roxo e morar numa cidade mais tranquila, uma cidade mais pacata, uma cidade onde as coisas funcionam mais ordenadamente. A salvação não está quando a gente alcançar aquele trabalho, aquele emprego tão almejado, aquele currículo invejável, o diploma tão desejado. A salvação não está quando a gente alcançar patamares estipulados e criados por nós. A redenção da humanidade está em reconhecer que o Senhor Deus é o Deus de suas vidas e se sujeitar aos seus princípios e valores. A salvação está nas mãos e na graça do Deus que nos deu o próprio Filho, para que através da sua morte, da sua ressurreição, fôssemos lavados, regenerados de toda a nossa desobediência, e o nosso coração então passar por um processo de transformação, de um coração de pedra ser transformado num coração de carne, e então sermos chamados como filhos da bênção do Senhor. Eu sei que talvez não vai ser muito popular você chegar para algumas pessoas e falar isso para ela. E de fato, não é muito popular. Se a gente for olhar o que a nossa cultura tenta imprimir para mim e para você, estabelecer o que é sucesso, o que é, entre aspas, salvação, o que é redenção do homem, a cultura nos coloca vários tipos, várias situações de como então nós podemos encontrar a plenitude da alma. Mas todos nós já sabemos a resposta de tudo isso. Como diz lá em Eclesiastes, é correr atrás do vento, é correr atrás da inutilidade, é buscar, é tentar alcançar algo que não traz segurança, que nos traz firmeza, que nos traz confiança. Porque a redenção do homem está em reconhecer o Senhor Jesus como Deus de sua vida. Jonas promete então cumprir seus votos diante do Senhor. E o versículo 10 então, aí Deus ordena ao peixe que vomita Jonas em terra firme. O que é curioso é que todo o livro destaca a soberania de Deus. Deus é o Deus do céu, do mar e da terra. Deus é aquele que envia a tempestade. Deus é aquele que faz com que a sorte que os marinheiros lançassem no barco caísse sobre Jonas. Deus é o Deus aquele que envia o peixe, o grande peixe. E aqui já me veio uma grande ideia da parte de Deus, de já desde a antiguidade estabelecer o Uber naquele período. Deus chamou o Uber para o Jonas, que estava naquele mar revolto, e o peixe então, em obediência a Deus, acolhe aquele homem, e na obediência do próprio Deus, aquele peixe vomita Jonas na terra firme. Deus é o mesmo Deus soberano que faz uma planta brotar e cria uma sombra sobre Jonas, mas esse mesmo Deus, ele lança uma verme que também destrói aquela planta e deixa o profeta Jonas revoltado. Deus é o Deus que traz salvação para os ninivitas, que traz salvação também aos marinheiros. Deus é o Deus de todas as coisas. Deus tem o domínio sobre todas as coisas e todas as coisas obedecem a Deus. O único que até aquele momento não obedecia era o profeta Jonas. Curioso, né? O peixe obedece, a planta obedece, o mar obedece, os marinheiros obedecem, os ninivitas obedecem, todo mundo obedece. Só o crente permanece com o coração até aquela circunstância um tanto quanto endurecido para o Senhor, até que aquela tempestade ou aquela circunstância amolece o coração do profeta. Por isso, meus irmãos, algumas aplicações para a gente encerrar a nossa meditação nessa noite. Conforme acabei de escrever para você, Deus tem todo o poder. Deus é o Deus soberano. Ele é soberano sobre a criação, o destino da humanidade, das nações. Deus
por meio do seu poder, por meio da sua soberania, faz e a sua vontade prevalece, mesmo quando a gente tenta fugir. Nós vamos ver mais à frente que esse suposto profeta fujão, mesmo ele tentando fugir da vontade de Deus, o Senhor o colocou diante de uma circunstância que ficou para ele inviável fugir do Senhor, porque Deus, Ele é soberano, até mesmo quando a gente tenta fugir dEle. Deus também é aquele que manifesta misericórdia e arrependimento a todo aquele que então decide lançar-se o seu coração diante dEle. Veja, Jonas era profeta em Israel. Ele conhecia teologicamente o Deus da graça, o Deus que salvou um povo que não merecia salvação, um povo que se encontrava oprimido lá no Egito, e que Deus se voltou graciosamente e voluntariamente em favor desse povo. É mesmo o que aconteceu comigo e com você. Você caminhava numa vida distante, longe de Deus, e vivia a sua vida à mercê de Deus. O Senhor se voltou a você misericordiosamente, graciosamente. O que nós devemos fazer diante disso? É compartilhar essa mesma misericórdia, essa mesma graça que foi concedida a nós. Jonas foi incapaz de fazer isso, e Deus aqui no meio desse movimento todo, está ensinando a Jonas que Deus é um Deus de misericórdia, e além de ser um Deus de misericórdia, e tanto é que é um Deus de misericórdia, que quando aquele profeta se arrepende e ora a Deus, o Senhor ouve a sua oração. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu não sei se todos que estão aqui são de fato crentes, mas eu quero até falar para você que é crente. Se você tem buscado a sua vida, a sua sorte, seguindo seus próprios caminhos, mesmo que você seja um grande conhecedor teologicamente de quem é Deus e de quem é você, mas você tem buscado seus próprios caminhos e tem percebido a frustração que é viver longe de Deus, eu quero dizer para você, nós servimos um Deus de misericórdia. Nós servimos a um Deus que se volta a nós, principalmente quando a gente, quebrantado e arrependido, se volta a Deus. Nós tivemos aqui um momento de contrição, e o momento de contrição é quando a gente reflete o quão nossos hábitos, as nossas escolhas têm sido equivocadas e que é necessário então arrependimento. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que é jovem e que porventura você tem vivido uma vida longe, ignorando a Deus, ou apenas carimbando, ou cumprindo um protocolo religioso, saiba que nós servimos a um Deus de misericórdia. E aqui vimos um profeta aflito, perturbado no meio ao caos. Ele arrependido, clama a Deus e Deus o responde. Por isso a importância da oração. Por isso a importância de você estar congregado com a comunidade. Você estar reunido lá no seu GOL, no seu grupo de oração nos lares, com aquele grupinho, mesmo pequeno, mas são crentes, homens e mulheres, fiéis a Deus, que vivem seus altos e baixos e que estão todos ali, conectados na mesma intenção, que é receber mais de Deus no seu coração e ser desafiado a amadurecer, a crescer como cristão, e a oração o principal instrumento para que Deus fortaleça a tua fé no meio da caminhada, para que o seu coração não sucumba diante das tentações que o seu próprio coração faz surgir, para que você não sucumba diante dos ídolos que a cultura imprime em nossa mente, para que você não se permita ser devorado pelo pecado. A oração, meus irmãos, é um instrumento fundamental que nós chamamos de meio de graça, onde Deus comunica, onde Deus transfere, onde Deus comunica a nós substâncias, alimentos espirituais para o fortalecimento do seu coração, do meu coração, para que nós resistamos nos dias difíceis. Se vimos a um Deus de misericórdia, e parte da misericórdia de Deus se dá em Ele ouvir a sua voz. Você que muitas vezes empresta o teu coração, a tua boca para dizer ou para falar coisas que
negam ou contrariam a vontade de Deus. Ele é um Deus de misericórdia. Qual é a aflição que você está lidando, meu irmão, minha irmã? Talvez não é uma aflição causada por uma desobediência. Talvez é uma aflição que Deus quer ensinar algo a você. Eu quero desafiar você à prática da oração. A você se posicionar diante de Deus e orar. Por fim, esse texto também é um confronto para que eu e você sejamos despertados para uma vida mais missionária. Sejamos despertados para compartilhar do amor de Deus. Olha, onde é que você está trabalhando? Onde você está estudando? Onde você mora? O que você pode, lá onde Deus colocou você, a tornar aquele momento caótico, aquele momento de turbulência, de desafio, e você ser um instrumento de Deus para comunicar a graça e a misericórdia aonde Deus te colocou. Jonas, o livro do profeta Jonas é um desafio para mim e para você sermos mais intencionais, mais missionários. Existem pessoas que você tem lidado, que você tem conversado, que estão passando por turbilhões no seu coração, mas você, talvez, tão inteligente quanto Jonas, quanto às questões teológicas, mas você não tem dado a sua boca para abençoar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Qual é o ambiente onde Deus colocou você, que talvez seja um pouco parecido como estavam aqueles marinheiros, perturbados, agitados, não encontravam respostas, clamavam a outros deuses e não havia respostas. E você é um enviado de Deus naquele local para você comunicar a graça de Deus. E veja, talvez você esteja pensando, pastor, então eu tenho que fazer um culto lá no meu trabalho? Olha, por que não? Mas eu não sou tão rígido a esse ponto. O que você precisa ser é ser um discípulo de Jesus. É como Martim Lutero, uma vez perguntaram a ele, fizeram uma pergunta para ele: Lutero, como eu posso glorificar a Deus com o meu trabalho? Lutero respondeu: olha, engraxate o sapato da melhor maneira e cobre o preço mais justo. Ou seja, dedique-se ao seu trabalho, seja um bom profissional. Se você tem um trabalho particular, que você é dono do seu negócio, trabalha bem, trabalha com intenção, com gosto, com prazer. Se você tem no seu trabalho, você lida com pessoas, respeite as pessoas, trate ela com amor, trate ela com generosidade, seja amigo, seja companheiro, seja fiel a Deus. Fuja das tentações, das situações que Satanás tenta embaraçar você. Isso já será muito útil de você tornar aquele ambiente possivelmente caótico um ambiente de transformação, de graça e misericórdia. Amém? Talvez você está numa família assim. Talvez você está numa família assim. Talvez está faltando você mostrar a graça de Deus naquele local, no seu trabalho, na sua rua, para o seu amigo, a sua amiga. Meus irmãos, eu quero então encerrar destacando esses pontos. Deus é soberano, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Por isso, não abra mão da oração. E você é um missionário, você é uma missionária. Eu não sei se Deus chamou você para pregar a uma nação diferente, como é o caso de Jonas. Ou eu não sei se Deus chamou você para pregar apenas para uma única pessoa. Não sei. E também não perca tempo pensando a respeito disso. Mas se permita ser usada pelo Espírito Santo. Permita-se ser usado por Deus. E deixa Deus trabalhar na sua vida.